Eu quero falar hoje sobre o poder da nossa mente. Será que a gente está assim, aproveitando o poder que tem a nossa mente? Que a nossa mente é poderosa. Em Cristo Jesus, né? Se a gente buscar a sabedoria de Deus, buscar discernimento, a nossa mente tem um poder assim, ó, que a nossa inteligência, Deus fez o ser humano com muita inteligência e sabedoria. Prova disso está aí a ciência. Cada dia está evoluindo assim numa dimensão assim até assustadora. Que a gente fica até assim, meu Deus, como é que pode um ser humano ter tanta ciência desse jeito? Isso, eu acho que a gente não usa nem, não sei, não usa muito, nem, acho que nem uns 2% da nossa sabedoria, né, que Deus nos concedeu. Então, a nossa mente é poderosa. Fala que a gente não utiliza, né? Acho que é 1% só da nossa inteligência. Porque se for usar muito, a pessoa fica assim meio, sabe, em parafuso. Porque é muita inteligência. Se usa, agora eu acho que tem uns que não usa nem, acho que usa 0,00, sei lá como é que fala. Não usa quase que nada da sabedoria que Deus concedeu. Porque todo ser humano é inteligente. Dizer que as pessoas usam a inteligência só para maldade, só para fazer coisa errada, eu falo, nossa, se utilizasse essa inteligência, essa sabedoria para fazer coisas boas, porque tem diferença. Tem a inteligência, que é o conhecimento que busca através dos livros, das pessoas que estudam. Ele busca conhecimento, tem conhecimento, né? E sabedoria, vem junto com, assim, a sabedoria é concedida por Deus, é um dom. Você já viu que tem gente que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria? Falando um português assim, claro, tem muito conhecimento, mas é uma pessoa boba, que não sabe se comportar, não sabe desfrutar o conhecimento que tem. Você pode prestar atenção. E tem outras pessoas que às vezes não têm muito conhecimento, não tem assim um diploma, não estudou muito assim, mas é uma pessoa sábia. É interessante, é muito interessante essas questões. Então, assim, falando assim sobre a nossa inteligência. Hoje está se falando, eu sempre acompanho assim, umas amigas que estão falando assim, muito sobre a lei do universo. Até então eu não entendia muito sobre isso, porque algum tempo assim era só aquela coisa muito religiosa, era assim um assunto assim que a gente não podia assim nem, aliás, tem coisas que eu estou ouvindo agora, aprendendo, que eu nunca tinha ouvido nem falar. Essa questão da lei do universo, lei da atração. Eu não vou falar sobre isso porque tem outras coisas assim a mais que eu não sei. Eu estou aprendendo assim um pouco dessa técnica. Tem até uma técnica, né? Mas, assim, todo mundo sabe que o universo é Deus, né? O próprio Deus. E é importante. Às vezes a gente pensa assim, muita gente pensa que, aquelas pessoas ignorantes, nossa, isso é errado, isso é coisa lá, tal, não sei o que e tal. Mas eu estou analisando. A gente tem que ter uma fé inteligente. A gente tem que ouvir, prestar atenção em tudo que a gente ouve, que a gente vê. Depois a gente filtra, né? A gente vai lá e... como computador, né? A gente tá tudo ali, né? Registrado. Mas de repente você tem que fazer uma limpeza, tirar muitas coisas do arquivo, né? Porque senão fica muito cheio a memória, né, do computador, do celular, não é assim? De vez em quando a gente não tem que fazer uma limpeza no nosso celular, fazer uma faxina, tirar, porque a memória dele vai enchendo, vai ficando pesado, o computador, e assim vai, né, muitas coisas da vida. Então a nossa mente também é assim, é comparada ao computador, porque a gente vai arquivando tanta coisa, mas só que tem um determinado que a gente tem que analisar, não. Isso aqui está correto? Não vou focar nesse pensamento aqui negativo, não. Porque a nossa mente é poderosa.
E não é assim, como assim? A mente tem poder? Tem. As palavras que a gente fala, que conduz, né? Que comanda a nossa mente, o nosso subconsciente, o nosso coração. As palavras que nos conduzem. As palavras têm poder. O Deus não criou o mundo só com o poder da palavra? Então a palavra é poderosa. E ele fez os homens à imagem e semelhança dele, então ele deu poder, né? E autoridade também para os homens. Ou seja, quando não fala, a Bíblia não fala assim, os homens, as mulheres. Homens de um modo geral. Quando fala homens, está falando de homens, mulheres, jovens, crianças, tudo uma palavra só. Igual a língua dos Estados Unidos, né, que é o inglês. O inglês é completamente diferente. Claro que é diferente do nosso português, né? É lógico, né? Lá é outro país, é outro idioma. Mas eles não falam como a gente fala aqui no Brasil. Tipo assim, aqui a gente fala, uma comparação, a gente fala assim, meu amigo, ou a minha amiga, não é assim? E já no inglês não se refere assim, eles só falam amigos. Falou amigo, não sei se é mulher ou é homem, é amigo. É mais assim, não tem tantas palavras igual o nosso português. É interessante. E assim tem outras coisas também. Então, as nossas palavras têm muito poder. O poder da vida e da morte está nas nossas palavras, na nossa língua. E é verdade, assim, se a gente for analisar, é a mais pura verdade. Porque Deus criou, como eu estava terminando de falar, comecei a falar e parei, né? Deus criou o mundo através da palavra. Ele não foi lá e arrumou barulho e fã, não. Ele olhou e falou, haja luz. Olhou para a escuridão aqui da terra, falou, haja luz. E a luz veio, clareou o mundo, que hoje tem essa luz, essa claridade que nós temos hoje. Então, foi com o poder da palavra. Haja noite, haja dia. Dividiu as águas, que só tinha água no mundo, ele dividiu as águas, houve terra, houve noite, dia, tudo ele criou com o poder da palavra. E ele deu esse poder também para os seres humanos. Por isso que aí está o perigo, né? A gente tem que saber vigiar o que a gente está falando. É onde se diz muito sobre a lei do universo, porque tudo que a gente fala, vai. Se fala coisas negativas, vai. É comparado às ondas do mar. O mar, as ondas não vêm na praia, se tiver algum lixo, alguma coisa, ela leva. A onda vem e leva tudo quanto é sujeira. Vai lá pro meio do mar, depois volta. Ele volta e deixa tudo lá novamente. Se ninguém vier recolher, tirar aquele lixo ali, depois a onda vem e faz o mesmo percurso. Então, assim também é a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Se a gente só falar coisas negativas, coisas ruins, vai. A nossa mente tem o poder, né, de pensar, de analisar. A nossa boca, a nossa língua fala e manda para a nossa mente. Da mente vai para o subconsciente. O subconsciente é onde Deus habita. Porque a gente não sabe. Porque quem que sabe o que está lá no subconsciente? Ninguém sabe. E é dali que vai. Vai para o universo, como se diz muito aí, né? Vai para Deus. Só que o nosso subconsciente, ele não tem sentimentos. Igual a nossa mente tem. Nossa mente tem sentimentos bons, alegres, tristes, amargurados, tem tudo. A nossa mente tem sentimento, que se a gente não prestar atenção, vai pro coração também, né? O coração e a mente é assim, né? Interligado. Então, mas o subconsciente não tem sentimento, não. É onde Deus habita lá, ele é justiça. Não tem mimimi, não. Mimimi diante de Deus, não tem isso, não. Coitadinha, não. Falou, tá falado. Não tem até o ditado aí, o dizer popular? Falou, tá falado. Então, a partir do momento que a gente fala, vai. E lá não tem sentimento. Eu já estou repetindo muito isso aqui, mas é a verdade. E aí devolve.
Como as ondas do mar que eu falei, né? Vai e volta. Os nossos pensamentos também, as palavras, as coisas ruins que muita gente fala, vai. Aí analisa lá e tal, o que está acontecendo, que essa pessoa, meu Deus do céu, está falando um monte de bobagem, conversando fiado e tal, não sei o quê. Um dia eu ouvi uma frase, uma pessoa falou uma frase que eu achei engraçada, né? Ela falou, gente, eu tô tão sem dinheiro, tão sem dinheiro, tô devendo tanto, que até para conversar eu tô conversando fiado. Eu achei engraçado, faz sentido, né? Tem vezes que tem pessoa que conversa tanto fiado, ou seja, fala tanta bobagem, tanta besteira, perdendo tempo. Aqui no Goiás a gente tem um dizer assim, né? Ah, conversando abobrinha. Ah, fulano de tal só fica falando abobrinha. Não sei por quê, né? Abobrinha é tão bom, né? Abobrinha assim, batidinha, refogada, tão gostoso. Mas tem esse dizer aqui no Goiás. Quando a pessoa fica falando coisa com coisa que não deve. Ai, falando abobrinha. Ou conversando fiado, né? Tem uma coisa pior do que coisa fiada, ainda vai desperdiçar palavras. Quando fala bobagem, tá fazendo dívida mesmo, né? É como se fosse lá comprar no cartão, depois tem um boleto para pagar, né? Assim, ou vai lá, compra em determinado lugar, depois vem a conta, né? Vem o carnê, vem o boleto, tem que pagar. Se comprou fiado, tem que pagar. E quando a gente conversa fiado também, fala que não deve, depois vem a conta. No final vai vir o boleto, né? Para poder a gente pagar. É onde a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras. E para a gente ter sabedoria, esse conhecimento, eu sempre estou falando aqui sobre os frutos do Espírito. Se a gente tiver os frutos do Espírito, a gente tem um controle emocional. Gente, é legal demais a gente ver uma pessoa que tem domínio próprio. Fácil não é, né? A tendência do ser humano é por qualquer motivo. Começa a falar um monte, chuta periquito para pagar, chuta bate. Eu estou aprendendo depois assim dos meus 32 anos, sabe? Que eu moro aqui nesse setor, né? Não tem estudo não, porque eu moro aqui, acho que vai perto dos 30 anos, que eu moro no mesmo setor. Então, é assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com as nossas palavras. Então, o domínio próprio é uma coisa assim que eu admiro, sabe? Pessoa que tem um domínio próprio, tem um autocontrole, sabe? Emocional, psicológico. É onde a gente tem que buscar os frutos do Espírito. Porque se a gente tiver os frutos do Espírito, a gente vai ter esse domínio sobre nós mesmos. Eu, algum tempo atrás, não sei o que está acontecendo nesse Goiás, meu Deus do céu. Mas a gente vai aprendendo. Eu estou aprendendo a me controlar. Depois que eu aprendi a me valorizar, aprendi a me amar, meus amores, é só amor, só alegria. Mesmo nos momentos difíceis, os problemas da vida que tem neles, toda hora tem coisa para resolver, meu Deus do céu. Mas é assim, a nossa vida é assim, de luta mesmo, cada hora é um problema que surge para a gente resolver. Eu falo que eu não tenho problema não, os problemas que aparecem e entram no meu caminho, aí eu tenho que resolver eles, sabe? Então, o domínio próprio é muito bom. E os frutos do Espírito, o primeiro que fala, gente, desculpa aí, a garganta vai ficando irritada, vai falando, beber água, tá? Você já bebeu muita água hoje? Tem que beber muita água, faz bem para a nossa saúde. Então, os frutos do Espírito, o primeiro deles é o amor. A gente tem que ter amor, tem que aprender a nos amar, falar para nós mesmos que nós ama nós, fala para você que você ama você, olha no espelho e fala que você é linda, maravilhosa. Vocês, homens tem mais difícil, né, de falar, mas homens também, olha no espelho e fala que você é lindo, maravilhoso, abençoado por Deus. Então, temos que nos amar. Se a gente não amar nós mesmos, quem vai amar?
Se a Lindomar não amar ela mesmo, quem? Me diz quem? Então, primeiro é nós. Aí se a gente estiver bem, nosso emocional tranquilo, a gente tem um controle, assim, um domínio próprio, automaticamente a gente vai ter facilidade para conviver com pessoas que estão à nossa volta, que estão próximas a nós. Porque não é fácil não, né? Tem umas pessoinhas que, Senhor da glória, ai, ai. Se não tiver um domínio próprio, vou te falar, viu? É complicada a coisa, sabe? Então, os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Longanimidade a gente tem que saber esperar, saber o momento certo de falar, tem que saber ouvir. Longanimidade, benignidade, bondade, né? Ser uma pessoa mais... Bondade, fidelidade, mansidão, fé e domínio próprio. O amor e o domínio próprio, eles têm que andar assim, ó. Tem coisas que andam junto, né? A mágoa e o perdão andam juntos. Se a mágoa não sair, o perdão não invade, né, o coração de ninguém. O amor e o ódio andam juntos. É interessante, né? Tem esse dizer, mas é verdade. A gente tem que ter cuidado. A pessoa fala ama, mas de repente, ou tem aquele outro dizer, a mesma mão que aplaude, a mesma que joga pedra. E assim vai, né? Muitas comparações. Então, o mais importante de todos que eu acho é o amor e o domínio próprio. Esses dois, oh! Se a gente adquirir esses dois, a gente está bem. Eu estava assistindo um programa esses dias, que eu esqueci, eu não sei, é Aeroporto. Esse programa é estrangeiro, mas aqui no Brasil também tem Aeroporto. E eu acho interessante demais, o tanto que Deus dá sabedoria, né? Tem gente que estuda psicologia, porque o nosso pensamento, ninguém sabe. Só Deus que sabe o que a gente está pensando. Tem pessoas que você jamais imagina que ele pensou tal coisa. A gente nunca pensa que a pessoa pensou tal coisa. O pensamento ninguém sabe. Só Deus é que sabe. O inimigo nosso não sabe. Já pensou se o inimigo soubesse do nosso pensamento? Sem saber já faz um regaço, já faz um estrago muitas das vezes, né? Querendo nos destruir. Imagina se ele soubesse o que a gente está pensando, os nossos planos, nossos pensamentos. Por isso que tem coisa que a gente não pode nem falar. Tem que pensar, analisar direitinho, depois que se realizar que a gente fala, quando tiver ok. Então, como eu falei, tem pessoas que estudam psicologia para entender, né, a mente do ser humano, porque não sabe, mas tem lá, Jesus falou que o Espírito Santo, ele nos dá discernimento, mas é capaz de discernir, às vezes, um pensamento, uma coisa que está assim numa pessoa, no momento se você está tramando um mal contra nós não sabemos o que ele está pensando, mas o Espírito Santo dá discernimento, mais ou menos assim, opa, você prestar atenção nas pessoas, mais ou menos a gente assim, percebe qual a intenção da pessoa, sem a pessoa falar nada. A gente tem que prestar atenção nas atitudes, na maneira dela que ela está conversando com a gente, o olhar não mente, o olhar, você tem que focar no olhar, né? É importante você focar no olhar das pessoas quando a gente está conversando. Quando a pessoa vem tal, querendo nos enganar, passar mel na nossa boca, tem que olhar olho no olho, prestar atenção nas atitudes da pessoa, nos gestos. O Espírito Santo nos dá discernimento. Se a gente sabe o que ele está pensando, mas ele mesmo expressa no olhar, na fisionomia. Dá para a gente captar, assim, sabe, discernir muitas coisas. É onde a gente tem que buscar o Espírito Santo. Os frutos do Espírito, né, que eu terminei de falar, e o Espírito Santo que nos dá discernimento, sabedoria e conhecimento. É através do Espírito Santo que Deus concede sabedoria para nós. E eu assistindo esse programa, eu presto atenção.
como que fala? Os investigadores. As pessoas chegam, né? Vem pessoas de vários países e passa lá no aeroporto e passa bagagem. Gente, eles ficam monitorando. É incrível. Tanta gente que passa, que tanto de gente. Eles, no meio da multidão, eles têm um olho clínico. Os investigadores. Ele foca numa pessoa, ó, ali tem coisa errada. É muito interessante como que Deus dá essa sabedoria para o ser humano. E eles pega a bagagem, vai lá, verifica, analisa e vai ver tem coisa errada na bagagem da pessoa. Eu acho muito incrível. Mas eu presto atenção também nesse pessoal que trabalha no aeroporto. Não, eu estou falando que é o que eu vi mais recente. Os investigadores. Pensa na sabedoria que eles têm. Eu fico assim, encantada assim, de ver a inteligência que Deus concede a um ser humano. A maneira dele falar. Eles têm o domínio próprio, onde que entra, né? O domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. Eles chegam assim na pessoa. A pessoa pensa que é até amigo. Fala, nossa, eu achei uma amiga aqui no aeroporto. Meu Deus. E eles é muito educado, aquela maneira mais calma de conversar, muito inteligente. E vai, cumprimenta a pessoa, trata muito bem, vai assim, chegando aos poucos, fazendo. Eles não fazem muitas perguntas. Às vezes uma pergunta que ele faz já é uma linha de investigação. Por ali já vai toda educação, conversa e tal. A pessoa que está sendo interrogada pensa assim, tá tranquilo, isso aqui é amigão, né? Gente boa. Brasileiro é gente boa, né? E eles vão com toda a educação e vai. Até que a pessoa, o investigado, chega a um ponto que ele não consegue mais esconder. Ele mesmo vai se embaraçando com ele mesmo, com as palavras, e vai ficando nervoso, e as mãos vai fiscal, e o olhar vai ficando, a pessoa vai ficando tensa, até que a pessoa mesmo entrega ela mesma. Mas porque eles têm o discernimento, eles têm o olho clínico, eles estudam também psicologia. Mas Deus concede essa sabedoria para eles. Não adianta estudar. Tem gente que estuda e não sabe nada. Ultimamente mesmo nas escolas, meu Deus. Tem uns alunos, umas pessoas que estudam aí, que é não sei o quê. Mas tá pior do que um que nunca estudou, sabe? Tem educação, não tem modos. Só acha com violência, tá estudando, tal, bababá. Mas você olha assim e fala, mas como assim? Se não tivesse estudo, então, o que seria dessa pessoa? Então, eu achei assim, eu sempre gosto de ver esse programa, aeroporto. Tanto que são inteligentes, gente, mas não passa nada. A pessoa, quando eles focam numa pessoa, tem coisa errada mesmo, é incrível. E é hoje que a gente também, nós, temos que buscar essa sabedoria que vem de Deus. Se você tiver domínio próprio, e pedir o Espírito Santo para te dar, conceder discernimento, mas a gente não é enganado jamais. Não é. Por que tá aí o povo quer que o povo emburrece cada dia mais? Tá vendo que tá uma população boba, sei lá, a maioria, desculpa a expressão, mas tá todo mundo assim, sei lá, só umas coisas sem futuro, vendo nas redes sociais uns trem que não tem nada a ver, sabe? Fica ali enchendo a mente se já não é muito inteligente, aí que fica menos inteligente ainda, né? E vai, vendo, só vendo bobagem o dia inteiro, não procura fazer Tem tantos cursos aí online, vídeos maravilhosos de pessoas aqui da plataforma, amigos e amigas, que ensinam coisas maravilhosas. Eu mesmo estou aprendendo muito. Essas coisas que eu falei sobre a lei do universo, lei da atração, algum tempo eu não sabia. Assim, eu ouvia falar
bem distante, mas eu nunca tinha prestado atenção. E tem umas amigas aqui, umas pessoas aqui da plataforma que falam muito sobre essas coisas. E faz sentido, porque o universo é Deus. E a nossa mente é poderosa. Gente, se a gente soubesse o poder que tem a nossa mente, as nossas palavras, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque falou, tá falado. Então eu acho muito bonito uma pessoa que tem assim controle, sabe? Domínio próprio, uma pessoa inteligente. Pessoa inteligente não fica batendo boca, gritando, falando com os quatro ventos, e não sei o que, bababá, fazendo barraco, chutando balde, rodando a baiana, como se diz. A pessoa que tem o discernimento, que tem domínio próprio, ele não age dessa maneira. É as pessoas bem tranquilas. E está na Bíblia, fala que lá, os mansos herdarão a terra. Né? Os mansos comerão o melhor dessa terra. Porque uma pessoa mansa que fala na Bíblia, é uma pessoa assim, que tem domínio próprio, tem controle sobre si. Você já viu que gente que... Esses estelionatários, você já viu tanto que eles são pessoas calmas, educadas, falam tão bem, meu Deus. Gosto de apaixonar, tanto que fala bonito, nossa, onde que muita gente cai. Só que eles usam a sabedoria deles para maldade. Onde que a gente tem que ter discernimento, para não cair nessa lapada, nesses enganos de palavras. Nem sempre palavras bonitas, tranquilas, é coisas boas. É onde a gente não pode, tem que buscar a sabedoria para a gente não ser confundido, para não confundir nossa mente. Muitas vezes a gente engana. Então esse povo, eles têm a sabedoria que usa para o bem, tem os que usam para maldade também. Muitos caem nesses golpes aí, desses estelionatários, essas questões amorosas aí. Quantas pessoas ficaram na conversa desse povo? Principalmente as mulheres. Só cai mulher carente. Mulher que não se ama, que não se valoriza. Isso eu falo com toda certeza. Mulher que não se valoriza. Homens também. Aquela carência, aquela dó de si mesmo, não se ama. Não sei o quê. Quer buscar a felicidade em outra pessoa. Esses são os que mais caem nesses golpes que tem por aí, ó. Porque a pessoa vem falando bonito e tal, aquelas palavras românticas, e a pessoa tá lá do outro lado carente, morrendo de carência, é onde que cai. Então é onde que a gente tem que ter discernimento, sabedoria e domínio próprio, pra gente não ser enganado. Se a gente buscar isso aí, pode ser, com a outra a gente leva uma rasteira, porque ninguém é perfeito, não vai estar 24 horas na inteligência, na sabedoria. Pode até ganhar umas rasteiras daqui ali, mas vai ser menos, vai ser raridade. Então é isso aí que eu queria estar falando com vocês. Bora lá, buscar sabedoria e valorize você, ama você. Então é isso. Não esqueça de deixar o seu joinha. Opa, falei embaraçada aqui, mas é isso aí. Se inscreva no nosso canal. Eu agradeço a todos vocês. Deus abençoe a todos vocês, meus amores, meus amigos e minhas amigas aqui da plataforma. O meu muito obrigada.